Olá, seja bem-vindo ao meu canal. A você que já é inscrito, muito obrigado por mais uma visita. E a você que está chegando agora, muito obrigado por sua visita. Seja bem-vindo também. Eu sou Luiz Trindade, sou eletricista e sou apaixonado por comandos elétricos. Só que hoje estou postando um vídeo diferente, feito também em cima da plataforma CAD-CIMA. Esse é um circuito que é um diagrama de circuito que mostra interruptor paralelo e intermediário. Eu tenho olhado aí em alguns blogs e tem alguns colegas que têm dificuldade em fazer isso. Para você que já conhece não significa muita coisa não, mas para quem não conhece vale a pena. É interessante, eu encontrei esses dispositivos aqui no CAD-CIMA e simula muito bem o interruptor paralelo e o intermediário exatamente como ele funciona. Tá bom? Vamos lá ao que interessa. Bem, esse aqui são 4 circuitos, né? Um paralelo, um intermediário, um com 2 intermediários e um com 3 intermediários. Então é um circuito alimentado por uma tensão 127, aqui ó, linha 1 e neutro, ou fase neutro, disjuntor unipolar. E aqui começa um paralelo, um intermediário, 2 intermediários e 3 intermediários. Porque para quem não conhece, e aqui são as lâmpadas, né? Para quem não conhece, o circuito paralelo são 2 interruptores, um interruptor em uma ponta e um interruptor na outra ponta. Um intermediário, que é chamado de um intermediário, na realidade são 3 interruptores. Um intermediário porque quando ele não tem um outro interruptor no meio, são só 2 paralelos, é a mesma coisa do de cima, chamamos de um circuito paralelo. Quando tem um intermediário no meio, perde o nome paralelo e passa a ser intermediário. Então, um intermediário a gente já sabe que são 3 interruptores, um paralelo na ponta, um paralelo na outra e um intermediário no meio. Um circuito com 2 intermediários são 4 interruptores, são 2 paralelos, um em uma ponta e um na outra, e 2 intermediários no meio. Um circuito com 3 intermediários são 5 interruptores, são 2 paralelos, um em uma ponta, um na outra, e 3 intermediários no meio. Então antigamente se chamava trio E, esse circuito aqui, esse outro aqui, faro E. Então hoje, pelo menos eu tenho 51 anos de idade, e quando eu comecei a trabalhar, eu já não ouvia falar nisso. Poucas pessoas falavam, mas eu mesmo, a pessoa com quem eu comecei a trabalhar, já não chamava isso mais de trio E nem faro E, não. Chamava de paralelo e intermediário. E, portanto, eu aprendi já como paralelo e intermediário. Beleza? Então, para você que tem alguma dúvida, que é um eletricista que está começando, ou até mesmo é um eletricista, mas não costuma trabalhar direto com isso, vou mostrar para você como realmente funciona isso aqui. Aqui são as lâmpadas, né, que eu coloquei aqui. Essas lâmpadas, a tensão dela é 127 volts. Esse circuito ele é feito para 127 volts, embora tem pessoas que fazem e colocam 220, mas não pode, porque você vai deixar uma fase viva na lâmpada e não pode. Quando você vai fazer um circuito desse em 220, 2 fases, existe o paralelo, existe esse interruptor aqui, ó, paralelo bipolar, que é para 220, mas é muito caro e nem compensa, né? Não vale a pena não. Vale a pena se na sua área for 220 fase neutro, como quando é a tensão 380, né? Que 220 é fase neutra, aí você pode usar ou em 127 direto, né? Então vamos lá. O interruptor paralelo, como todo circuito de iluminação 127, uma fase vai de um lado do paralelo, do outro lado sai o retorno e a lâmpada tem um neutro lá em cima, como é um circuito comum. Do mesmo jeito para todos os circuitos aqui, ó, com um intermediário, com 2 intermediários e com 3 intermediários. A fase vai de um lado do interruptor, do outro lado do interruptor sai o retorno para a lâmpada e o neutro direto na lâmpada. Tá vendo? Todos os circuitos aqui são assim. O neutro direto na lâmpada. De um lado entra a fase, do outro lado sai o retorno. Beleza? Esse vídeo é simples, é bem didáticozinho. Vou mostrar para vocês como que funciona. Então vou habilitar aqui agora o simulador.
Vou ligar o disjuntor. E em algum circuito ele já apareceu aqui ligado. Vou desligar a lâmpada. Então vamos testar primeiro o paralelo. Então o paralelo são dois pontos só, né? Você liga de um lado e desliga do outro. Então eu ligo aqui. Perceba, a lâmpada acendeu. Também desligo aqui. Ligo aqui. Também desligo aqui. E posso ligar aqui, desligar aqui, desligar, ligar aqui e desligar aqui. Então esse é o paralelo. Você liga de um lado, desliga do outro, enfim. Agora vamos, vou manter ele desligado. Agora vamos para o interruptor intermediário. Então intermediário é a mesma coisa do paralelo com mais um interruptor no meio. Então ligo aqui, desligo aqui, ligo aqui no intermediário, desligo aqui, ligo aqui, desligo aqui, ligo aqui, desligo aqui. Isso é um intermediário. Então, um paralelo e um intermediário. Perceba que ele é igual ao de cima, mas pelo fato dele ter um segundo interruptor no meio, um terceiro interruptor aqui no meio, ele já perde o nome de paralelo e passa a ser um intermediário ou intermediário, porque só tem um interruptor no meio. Aqui eles já são dois intermediários. Ele tem dois paralelos, um em cada extremidade, mas dois intermediários no meio. Então o nome desse circuito é um circuito com dois intermediários. Então vamos lá. Então eu ligo ele aqui, a lâmpada acendeu, eu desligo ele aqui, eu ligo ele aqui, eu desligo ele aqui, eu ligo ele aqui, eu desligo ele aqui, eu ligo aqui, eu desligo aqui e eu ligo aqui. Então, onde você quiser, você liga e desliga. Esse é um circuito com dois intermediários. Então, já perdeu, assim como esse, já perdeu o nome de paralelo. Então, se o cliente pedir para você um circuito com dois intermediários, está aqui. Vou manter ele desligado. Agora vamos para o circuito com três intermediários, que é a mesma coisa com dois e do com um. Eu ligo aqui, eu desligo aqui, 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 eu ligo aqui. Enfim, é a mesma coisa. Esse daqui, esse circuito aqui, onde, deixa eu desligar aqui. Esse circuito aqui, onde mais ou menos a gente usa? Entrou na porta da sala, chegou no meio da sala para sair, ou entrou na porta, num corredor, saiu lá na outra ponta do corredor, entrou no corredor, saiu na outra ponta, chegou no pé da escada, ligou, chegou lá em cima no primeiro andar, desligou. Já esse aqui é onde você precisa de 3 pontos. Um exemplo, casa, né, na sua casa, no seu quarto. Então você coloca um na entrada da porta, esse aqui, você entrou na porta do seu quarto, você acende. Você deitou do lado da sua cama, você apaga. Sua esposa levantou, acende. Saiu do quarto, apaga. É um bom lugar para colocar. Ou um corredor. No início do corredor, no meio do corredor tem um quarto. Ou então lá no final do corredor tem outra saída. E aqui do mesmo jeito. Ó. Começou no primeiro degrau da escada. Chegou no primeiro andar, você desligou. O cara lá de cima do terceiro andar quer descer, acendeu. Ou quando ele chegou aqui embaixo ele apagou. Então o cara lá de cima do último, do quarto andar, do térreo, primeiro, segundo e terceiro, o cara do terceiro andar ligou. Quando ele chegou cá embaixo, ele desligou. Ou o cara aqui, ó, do quarto andar, aqui é do terceiro, né, que é térreo, primeiro, segundo e terceiro. Aqui já é do quarto, térreo, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então o cara chegou no térreo e ligou, e só lá em cima no quarto ele apagou. Oxi. O cara chegou, foi um mosquito que sentou aqui na minha mão. O cara chegou lá em cima no térreo, ele chegou lá embaixo no térreo, ele apagou. Chegou no primeiro, chegou no térreo, ele acendeu. Chegou no primeiro, ele apagou. O cara lá de cima do segundo acendeu. Chegou no primeiro, apagou. O cara do terceiro acendeu. Chegou no primeiro, apagou. O cara lá em cima do quarto acendeu, mas ele não foi pro térreo. Ele chegou aqui no primeiro, ele apagou, que ele entrou na casa de alguém. Então é assim que funciona os interruptores intermediário. 3 intermediários, lembre-se que o paralelo perde o nome aqui, então são 3 intermediários, um circuito com 3 intermediários,
um circuito com 2 intermediários, um circuito com um intermediário e um paralelo. Beleza? Por enquanto é só isso. É um circuito simples para quem conhece, né? Para quem conhece é muito simples. Mas para quem está começando, que não está acostumado a ver isso e a fazer, e às vezes um cliente pede para consertar, e por aqui você dá para ver como que é, ó, tá vendo? Você tem dois balanços, o fio que sai de um lado no paralelo entra do outro, o fio que sai do outro lado entra no outro, que a gente chama de balanço, né? Então é alimentação, balanço e retorno. Do mesmo jeito, ó, no intermediário, os dois fios eles só são cortados, interrompidos no meio para colocar o intermediário, mas é a mesma coisa. Ele sai de um lado, entra do outro, sai de um lado, entra do outro. Então isso aqui são os balanços, né? São os jogos, os fios que fazem o balanço do jogo. Então ó, apagou, esse aqui nesse momento, por que ele apagou? Ó, ele está ligado, então como é que é? Ó, a fase está vindo por aqui, ó, passando direto aqui, ó, e alimentando a lâmpada. Quando você faz isso, o que acontece? A fase que estava vindo por aqui, passando direta, ela passou para o lado de cá agora, tá vendo? Se você fizer isso aqui agora, você vai acender a lâmpada, porque a fase passou por aqui e acendeu a lâmpada. Se você fizer isso, ele apaga, porque a fase que deveria estar passando por aqui, acender a lâmpada, na realidade ela está passando por aqui agora e subindo para o lado de cá. Então, se você virar para cá, a lâmpada acende. Aí você faz o que? Você vira ao contrário agora, tá vendo? A fase está vindo aqui. É assim que funciona. Se você prestar atenção bem no detalhe, do mesmo jeito, ó, porque a lâmpada está apagada do paralelo, porque a tensão está passando por aqui, está subindo aqui e vindo aqui direto e não está encontrando ela aqui. Se você mudar para cima, agora sim, você conectou direto com a tensão. Se você fizer isso aqui, você inverteu a posição, tá vendo? Ela chegou aqui e não encontrou, aí você puxa o interruptor para baixo e acende a lâmpada. Do mesmo jeito é aqui e do mesmo jeito é aqui. Ó. Nesse momento está apagado, por quê? Porque a tensão está passando por aqui, ó, passando por aqui, chegou aqui e parou. Se você fizer isso, você ligou a lâmpada, tá vendo? Se você fizer isso, você desligou a lâmpada, tá vendo? Olha lá. Agora, se você fizer isso, você ligou a lâmpada, por quê? Porque a tensão está passando por aqui, subindo e ligou. Aí você vai e inverte de novo, desligou por quê? Ó? A tensão está passando por aqui, ó, subindo, vindo, descendo e parado, tá vendo? E assim o raciocínio é para todos os outros aqui, ó, tá vendo? A tensão, por que está desligada? Porque a tensão está indo direto aqui, está parada aqui, ó, mas o interruptor está numa posição diferente. Aí você faz isso aqui, ó, ligou, tá vendo? A tensão está vindo aqui direto e ligou. Aí se você inverte aqui, ó, parou, porque a tensão está vindo direto aqui, ó, só que aqui ela desce e quando chega aqui não tá. Aí você traz o interruptor para cá, acendeu. Aí você vai aqui, inverte de novo. A tensão está vindo aqui, ó. Tá vendo? Passou aqui, ó, e subiu aqui, ó. Onde ela parou? Entendeu? Aí você inverte aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Olha lá a tensão agora, tá vendo? Olha o que ela tá fazendo. Ela tá vindo aqui, ó. Tá passando aqui, tá subindo aqui, tá passando aqui e tá entrando aqui, acendeu ou não? Entendeu? Então esse é o raciocínio. Então só recapitulando. O nome desse comando aqui é um paralelo. O nome desse comando é um intermediário. O nome desse comando é um circuito com 2 intermediários. E o nome desse comando é um circuito com 3 intermediários. Então, paralelo, embora todos eles tenham um interruptor paralelo em sua extremidade, mas a partir da hora que você coloca um terceiro interruptor aqui no meio, chamado de intermediário, você tira o nome do comando paralelo e passa a ser chamado só por esse nome. Então, um intermediário, 2 intermediários e 3 intermediários e 1000 intermediários, quantos você queira pôr daqui para frente. Bom, muito obrigado, volte sempre, espero ter esclarecido. Para aqueles que já conhecem, não vale a pena, mas para quem tem dúvida é um circuito bem interessante. Obrigado mais uma vez.